Meu nome é Jaqueline, eu sou advogada, eu tenho 40 anos e sou mãe de uma criança autista. Certo. Ele tinha 1 ano e 11 meses, a pediatra dele me chamou para conversar, falou que tinha percebido que tinha alguns meses que ele estava perdendo algumas habilidades, que o autismo do meu filho ele é regressivo. Ele fez toda a curva de desenvolvimento certinha até 1 ano e 6 meses. Com 1 ano e 6 meses essa curva ela foi decaindo. Então ela pediu que eu preenchesse um formulário, né, de múltipla escolha, e aí com esse formulário a gente pontuou, a gente não, né, ele pontuou, fez 5 pontos, eu acho, se não me engano, e aí ela teve que enviar para a investigação. E aí nós começamos a fazer a investigação multidisciplinar, TO, fono e psico. Consegui bem rápido, porque o meu outro filho, ele tem TDAH e ele já fazia tratamento numa clínica. Entendi. Porque hoje em dia a fila aqui em Bauru, seja particular, seja pelo SUS, é muito grande, demora demais para começar as intervenções. Eu tive muita sorte, que ele começou essas intervenções na semana seguinte que a pediatra desconfiou de alguma coisa. Certo. Essas intervenções foram todas públicas, né? Não, todas pelo meu convênio. Entendi. Todas pelo meu convênio, e mesmo assim ainda tem uma fila, né, de espera, e como a gente já era pacientes da clínica, a gente conseguiu um horário assim, e também vendo a gravidade, porque a gente tem a poda neural dos 2 anos, que é muito importante, né? Então a pressa de começar as intervenções com o Felipe nesse período foi por conta disso, porque ele já estava ali no limite, né? E tem habilidades que, se ele perdesse, ele não ia adquirir mais. Então a gente correu e graças a Deus conseguimos começar bem, assim, bem antes não, né? A gente conseguiu começar antes da poda e não perder tantas habilidades. O autismo, a criança já nasce com ele, né? Mas no regressivo ele ele atinge as habilidades e ele perde. Certo. Mas também é a mesma classificação, tem os 3 níveis de suporte, é igualzinho. E seu filho tá em qual nível de suporte? Hoje ele é nível 2 de suporte, mas quando do diagnóstico ele era 3. É uma rotina bem pesada, assim, porque ele faz 4 tipos de terapia. Ele faz TO, fono, psico e fisioterapia. E ele faz natação também, porque ele tem hipotonia muscular e ele tem transtorno motor de fala. Então, ele faz a fisioterapia também para ter esse fortalecimento, porque o fortalecimento muscular dele ajuda também na fala, e ajuda nas atividades dele do dia a dia. Então, ele faz essas 4 terapias, 2 vezes por semana cada uma, e ele vai para a escola, né, e eu trabalho também. Então, e tem o meu mais velho. Então, ele tem terapia todos os dias da semana. Então, um dia à tarde, outro dia de manhã, pós-escola. Então, é uma rotina bem corrida. Certo. Esse seu filho que tem autismo, ele tem quantos anos? 4. 4 anos. Não tem em Bauru sistema de saúde público, a fila é imensa. A gente, inclusive, tem iniciativas de mães, a gente tem um grupo, né, de mães, que se chama Família Teia, que a gente consegue que algumas profissionais façam algumas intervenções de forma social, né, não cobram essas intervenções, mas a fila hoje é mais ou menos uns 2 anos pelo SUS. Então, na verdade, foi particular porque na época eu tinha um convênio e eu nem pensei. Só que também onera um pouco, porque hoje em dia a maioria dos convênios eles são com participação. Então, 30% do tratamento dele a gente paga todo mês. Entendi. Sim, não é totalmente coberto. Não. Entendi. Foi um dia que eu fui numa audiência pública na Câmara. E eu vi o pessoal com a camiseta e eu entrei no Instagram e comecei a seguir. E você faz parte do Lions Club? Hoje eu faço. E por que você decidiu fazer parte? Não, é porque eu sou uma pessoa que eu sou super ativa em relação à causa, né? Então eu achei que era uma forma mais, assim, a mais de eu poder fazer algo. Além do Lions Club, tem outra associação ou causa que você participa aqui em Bauru? Eu participo desse grupo Família Teia, é um grupo criado por uma pessoa que se chama Renata Ferrigutti.
A gente é um trabalho totalmente voluntário. Tem essas profissionais que eu citei. A gente tem um projeto que chama Fada do Dente, que é uma dentista que atende 40 crianças a cada 60 dias, uma coisa assim. A gente desenvolve palestras, eventos, várias coisas em prol das famílias. Certo. Olha, ele gosta muito do bosque, da comunidade. Ele gosta de lugares que tem terra, que tem, porque já superou essa questão da sensibilidade, né? Ele tinha em relação à areia, em relação à terra. A escola ajudou muito ele, porque ele estuda numa escola municipal e tem terra. E ele gosta muito do shopping. Certo. A gente vai muito ao Boulevard porque lá tem uma estrutura que atende. Tanto em questão de ter iniciativas que incluem, né? A gente tem a manhã inclusiva, de tempos em tempos, esse final de semana inclusive vai ter, né? Que é um horário que o shopping abre, que não tem ninguém. E aí você faz a inscrição, acho que são 40 crianças por horário, uma coisa assim. E essa criança vai, a família, esse final de semana vai ter até roda de conversa para acolher as mães. E a gente tem a sala sensorial lá, o espaço PETA lá, né? Então é um lugar que ele gosta muito e ele se sente acolhido. E depois que ele descobriu esse espaço PETA, ele não quer saber de outra coisa. Bom, essas manhãs, elas são divulgadas na internet ou é divulgado, tem um grupo que vocês recebem essa informação? Elas são divulgadas no Instagram Aham. do Boulevard. Aí automaticamente o Lions, Família Teia, Paz, clínicas acabam replicando, acaba divulgando nas próprias páginas, a gente recebe nos grupos também. Então é uma coisa mais assim que a comunidade autista fica sabendo, né? Certo. Além do bosque e do shopping, tem outros lugares que vocês já passearam? Vou dar alguns exemplos aqui. Cinema, teatro, jogos de esporte, feiras, exposições. Olha, cinema sim, ele gosta de cinema. Ele até me surpreendeu, porque eu achei que ele não ia ter atenção para ficar no cinema. Ele vai na sessão comum. A gente tem também uma sessão inclusiva, que é baixo estímulo, né? Meia luz, o som é mais baixo, é também mediante inscrição, que também é no Boulevard. Mas ele consegue assistir normalmente. É, teatro ele não gosta muito, essa questão de bichinhos, digamos assim, bichinhos vivos, ele não gosta, ele tem um pouco de medo. Né? Então é muito importante também por conta disso. E agora ele tá numa fase que ele interage mais com as pessoas, até com estranhos. Então ele vai nos lugares, ele amigo, amigo, amigo. Então ele tenta conhecer outras pessoas. Olha, em grande parte sim. Eu falo que a gente tem muita coisa para conquistar ainda. Tem a questão da acessibilidade, porque é, tem esses lugares que eu citei que são bem bacanas, mas tem outros que não. Por exemplo, tem pizzarias. Ele adora pizza, só que tem lugar que ele não aguenta ficar, porque é muito barulho, é muita coisa, é muito estímulo. E eu acho que falta muito para a população a informação sobre o que é o autismo. Porque a gente, que é mãe, a gente carrega um estigma muito grande. E às vezes as pessoas veem nossos filhos tendo uma crise e elas acham que é uma criança mal educada, que está fazendo birra, e não é bem assim. E eu acho que também os próprios locais precisam dar um treinamento para os funcionários para entenderem aquilo que está acontecendo. Há quase 2 anos atrás, nós fomos no Parque da Mônica. Ele tinha 2 aninhos e pouquinho, ele era bem novinho, e ele teve uma crise dentro do Parque da Mônica por conta de um sorvete que ele viu que era cenográfico e a moça que estava lá no quiosque não soube lidar com aquilo. Tomou o sorvete da mão dele, foi uma questão assim, extremamente desagradável. Mas, tirando essa questão desta funcionária, o restante do acolhimento do parque foi excepcional. Porque eles têm a sala do silêncio, que é uma sala com quase nenhum estímulo, que você pode levar a criança lá, e foi assim, é muito automático. Ele entrou na sala e ele parou. E ele estava no chão, se batendo, todo mundo passava e olhava, e veio uma pessoa e falou assim, olha, você precisa de ajuda? Você quer... Leva ele na sala do silêncio, eu nem lembrei na hora, né? Leva ele na sala do silêncio, você quer um copo d'água? Você também? Então, muito mais do que só
ver o que o autista precisa, é ver o que aquela pessoa que está com o autista também precisa, porque a maioria das mães morrem de vergonha quando os filhos entram em crise, porque as pessoas não sabem o que é. Entendi. Esse Parque da Mônica é em São Paulo. Entendi. Aqui em Bauru, além do espaço sensorial, ou além, tipo assim, você, nos lugares que você vai com seu filho, vocês vão juntos, você acha que tem ou não tem pessoas treinadas, capacitadas para receber pessoas com deficiência? Não, não tem. No geral, não tem. Assim, um lugar ou outro que a gente vai, que a gente tem muita sorte de encontrar uma pessoa que ela é mais solícita, mas as pessoas, no geral, comércio, locais públicos, não tem nenhum tato para lidar com as crianças com deficiência no geral. Deficiências, transtornos, não tem. Uhum. Eu simplesmente evito lugares que eu sei que não vão fazer bem para ele. Não tem como a gente adivinhar também onde que a gente vai, que vai ser bem tratado, é só indo, conhecendo. Então, quando a gente conhece, já sabe que é um lugar que não tem muito tato para isso, a gente não vai. E assim, vai um pouco mais além disso, de locais de lazer, né? A gente tem, por exemplo, hospitais que não têm profissionais capacitados para lidar com essas pessoas. Entendi. Quais atividades de lazer e de cultura você gostaria de fazer junto com seu filho, mas você ainda não fez? Eu queria muito levar ele ao teatro. Queria muito que ele conseguisse, que tivesse uma sessão inclusiva de teatro, porque muito estímulo, é muito para ele. Ali, né? E para você ver, o autismo ele é um transtorno e ele é um espectro justamente porque em cada pessoa ele se manifesta de uma forma, né? E ele se dá bem num cinema, por exemplo, mas o teatro é um lugar que eu não consigo entrar com ele. Eu lembrei de uma outra coisa também, né? Jogos esportivos, porque ele adora, mas ele também não consegue ficar. Então, eu vi uma sala no Allianz Parque. Ele é um espaço reservado para pessoas com deficiência, transtornos, enfim, não sei, não lembro se é especificamente para autista, mas é um espaço como se fosse um lounge que essas pessoas podem ficar e eles têm a visão do campo, conseguem ver, e não é só para jogos, né? O Allianz Parque ele tem muito evento cultural, então é uma coisa que seria muito bacana de se pensar aqui, de ter esses espaços reservados. Além disso, tem outras coisas que você faria, por exemplo, questão sensorial, então, muitos dos relatos falam sobre, por exemplo, a luz, os sons, alguns citam abafadores. Então, o abafador ele serve mais para aquelas pessoas que têm a sensibilidade auditiva, né? O meu ele não tem tanto, mas seria interessante também, onde você chegar com uma criança autista, oferecer um abafador, né? Perguntar se precisa de alguma coisa além daquilo, né? Eu acho que seria bem interessante. E a redução de estímulos, né? Uma luz de repente um pouquinho mais baixa, um som um pouquinho mais baixo também. Mas eu acho que essa salinha que eu citei, que ela parece um loungezinho, ela é fechada. Então eu acho que seria, porque ela atingiria tudo. Você regula a luz, você regula o som, você regula a temperatura. Sim, exatamente. Bom, queria saber, saindo um pouco dos espaços, mas queria saber de um modo geral se você e seu filho praticam alguma atividade de cultura e lazer. Por exemplo, se você disse que seu filho gosta muito de jogos, ele pratica algum esporte, ou ele faz alguma coisa relacionada à arte, assim, a desenho, música? Ele faz só natação, ele faz só natação. Tentei levar ele para fazer um jiu-jitsu, não deu muito certo, né? E musicalização também, mas a musicalização já faz um tempinho, então agora que ele tá um pouquinho maior, eu tô pensando, porque o caso da musicalização foi também a questão da falta de preparo, né? Porque ele, quando ele tem algo que incomoda muito ele deita no chão e vira carinha para baixo. Eu não me importo. Por exemplo, aqui em Bauru já teve caminhada. Caminhada sim, não, caminhada tem, todo ano tem a caminhada do Lions, Bauru Autismo, né?
A gente, quanto comunidade, está pensando em outras coisas, né? Mais para alguma coisa para depois do meio do ano, alguma coisa para o ano que vem, né? Tem um festival em Lençóis Paulista que se chama Rock Azul. Tem todo abril. É a mãe de um autista maravilhosa que idealizou oficinas. Oficinas igual a gente tem várias oficinas no Boulevard, às vezes tem clubinho disso, clubinho aquilo, clubinho aquilo outro, voltado mais para esse público, né? Uma oficina de pintura, de repente, umas brincadeiras, alguma coisa voltada para o lazer da criança mesmo, que ela pudesse se sentir incluída, né? Sim. Sim, eu acho que é importante por conta dessa questão da quebra de rotina, né? De a gente ter um momento ali de qualidade com a família, fora clínica, fora escola, fora aquela rotina doida do dia a dia. Eu acho muito importante, né? Para socialização, como eu já falei, né? E para ele se sentir uma criança como a outra, né? Porque principalmente ele agora, que ele melhorou muito a intenção comunicativa dele, melhorou a fala e ele já entende algumas coisas e nós já começamos a tentar explicar para ele o que é o autismo. Ele sabe que ele é autista, ele fala, se você falar com ele, eu sou autista. Mas aí a gente quer que ele se sinta incluído, né? Porque ele já começou a fazer aquelas perguntas, né? E a gente quer mostrar pra ele que, na verdade, ele pode igual a todo mundo. Às vezes com um pouquinho mais de adaptações, mas que ele pode também. Certo. Quando o seu filho recebeu o diagnóstico, você já sabia do autismo, do transtorno? Já sabia que existia, do diagnóstico? Eu sabia que existia, mas eu sabia muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Aí eu fui estudar. Você fez isso por conta própria, você não teve, não diria um auxílio, né? Mas alguém ali pra te explicar. Então, as terapeutas dos meus filhos, né? Que são as mesmas terapeutas, são maravilhosas, né? Então, elas sempre tiram dúvidas. A gente faz reuniões periódicas, elas explicam sobre a evolução dele, as não devolutivas, né? Passa tarefinhas pra gente fazer em casa, né? Mas eu usei muito da internet para aprender sobre o autismo, né? Instagram hoje tá aí, né? Ao mesmo tempo que ele é uma arma contra, ele pode ser muito a favor. Então eu comecei a olhar alguns perfis e comecei a estudar sobre o autismo. Tem um médico que todos os dias, eu não sei se ele faz mais ainda, porque eu não tô mais nessa pegada de estudar, porque eu já estudei bastante, há 2 anos estudando, né? Mas ele fazia todos os dias, 7 horas da manhã, uma live que chamava Café com Teia. Aí ali eu aprendi muita coisa, eu comprei curso, eu fui pra congresso, então eu realmente estudei o autismo para entender meu filho. Entendi, interessante. Bom, Jaqueline, da minha parte é isso. Queria muito agradecer novamente a sua participação e queria saber agora, depois das perguntas que eu fiz, se você tem alguma pergunta para mim ou para Lívia. Não, eu não tenho pergunta nenhuma, eu só queria agradecer muito. Desculpa, gente, não tem como falar disso e não chorar. Muito do fundo do coração, essa abertura, porque é muito importante. A gente precisa falar sobre o autismo, porque tem muitos tabus, muitos preconceitos, né? Tem aquelas falas totalmente capacitistas, todo mundo é um pouco autista. Não, nem todo mundo é um pouco autista. E as pessoas que falam isso não gostariam de ser autistas e não gostariam de ter um autista na família delas, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa bonitinha. Então, eu agradeço toda a oportunidade que eu tenho de falar sobre o autismo e agradeço muito quando as pessoas querem escutar também.